Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio Luiz, da Igreja Pentecostal Mundial. Estamos aqui para a oração das 18 horas, mas como nós já conversamos, né, estaremos em nome de Jesus estudando a palavra de Deus e logo após estaremos orando em nome de Jesus por todos aqueles que desejarem a oração. Estaremos clamando ao Senhor e invocando o nome do Todo-Poderoso, porque nós cremos no poder infinito de nosso Deus e Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. A fidelidade de Deus, ela se estende de geração em geração. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, pois as misericórdias do Senhor, elas se renovam em cada manhã. E nós estamos aqui em nome de Jesus para buscarmos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Estaremos estudando a palavra de Deus, nosso Pai. Nós estaremos estudando sempre a palavra do Senhor em nome de Jesus, todas as segunda-feiras e sexta-feiras, conforme foi tratado, né? Louvado seja Deus, em nome de Jesus, para aprendermos mais um pouco da santa, bendita e gloriosa palavra de nosso Deus. Essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma e o espírito, né? Penetra entre juntas e medulas na divisão da alma, do espírito, poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus é fiel, né? Deus é bom. Louvado seja o nome de Jesus. Também já deixo o convite para todos que gostam de orar pela madrugada. Nós estaremos sempre orando às 2 horas da manhã. Estamos sempre orando às 2 horas da manhã, canal Atalaias Missionários, como também no canal Pastor Sérgio Luiz, todas as madrugadas, no propósito de 365 madrugadas em oração. Nós estamos sempre clamando, e pela manhã, canal Pastor Sérgio Luiz, às 8h30 da manhã, 1 hora de consagração, louvores da harpa cristã, oração e a palavra de nosso amado Deus. Pai do Senhor, irmã Diane Cristina, Deus abençoe, e a irmã Noélia, Pai do Senhor, minha irmã Noélia, Deus abençoe a senhora, a irmã Diane Cristina. Daqui a pouquinho estaremos estudando a santa, poderosa palavra de Deus, né? Os irmãos já vão pegando as suas Bíblias, né? Porque a Bíblia, né, nela está contida a palavra de Deus, embora, né, na Bíblia não apareça só Deus falando na Bíblia, né? Embora não apareça só Deus falando na Bíblia. Aparece na Bíblia o homem falando, o nércio falando, mas o diabo falando também, mas na maioria das vezes é Deus o Senhor falando. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia, ela é um livro que narra a criação de Deus, né? Criação do céu, da terra,
narra o decorrer da história humana, né? Começa-se em Gênesis e vai findar em Apocalipse. Mas nós estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus, nosso Pai. Presbítero Leandro, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o presbítero Leandro, fortaleça-lhe com a graça poderosa que é em Cristo. Já pegaram a Bíblia? Estaremos estudando em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse 2. Pegue a sua Bíblia. A palavra que diz respeito a Deus, irmãos, ela é viva, poderosa, gloriosa. Apocalipse, capítulo número 20. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Versículo de número 20. Estaremos debruçando sobre este versículo para estudarmos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Todos acharam? É só deixar aí, botar amém. A irmã e Noélia já está trabalhando em prol do nosso trabalho, né? Vamos deixar o link, compartilhar. Isso aí é trabalhar, isso aí é ajudar, isso aí é querer ter o desejo que a palavra de Deus chegue mais longe. Louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 20. Diz assim a palavra do grande mestre da Galileia: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Vou ler de novo. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está a tua santa palavra essa que permanece para sempre nos céus. Deus poderoso, Deus santo, pedimos ao Senhor da glória que venha falar conosco em nome do Senhor Jesus, aquele que vive para todo sempre, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmão Leandro, Deus abençoe. Se for possível, continuar aí, colocando os versículos na tela, nos ajuda bastante na questão daqueles que não vão pegar a Bíblia para poder ler. Mas ajuda bastante. Nós vivemos, irmãos, dias que tudo o que aconteceu no passado acontece hoje, em maior escala, mas acontece hoje. E eu costumo dizer que não existe nada novo, só multiplicou. E nem Jesus disse, vou multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos se esfriará, quer dizer, só multiplicou. Mas as coisas são tudo antigas, o diabo é o mesmo, os demônios são os mesmos. Os pecados são os mesmos. Hoje tem mais divulgação deles porque a mídia o divulga. Antigamente as pessoas faziam mais oculto, mas os pecados são os mesmos. E a Bíblia, ela está dizendo aqui, Jesus mandando esta carta à igreja de Tiatira. Lógico, ele não mandou carta só para a igreja de Tiatira. Ele mandou 7 cartas. Ele mandou uma carta para a igreja de Éfeso, outra para Esmirna, primeiro para Éfeso, segundo para Esmirna, terceiro para Pérgamo, quarto para Tiatira, quinto para Sardes, sexto para Filadélfia e sétimo para Laodiceia. Mas nós estaremos estudando sobre Tiatira. Antes de começarmos a se aprofundar, todas essas igrejas, elas foram levantadas por Deus. Eu estou falando essas aqui em Apocalipse. Por isso, Jesus manda uma carta para elas. Porque elas foram levantadas por ele. Mas, no decorrer do tempo, elas começaram a deixar paulatinamente a palavra de nosso Deus. E começaram a aceitar o pecado, a ideologia humana, e começaram a tolerar pecados. Hoje, quando você prega contra o pecado, tem quem diga que isso é discurso de ódio. Isso é agressividade. Não pode ser assim, tem que pregar com amor, pregar contra o pecado, amando o pecado, não tem como. É como seria você pegar uma urutu cruzeiro e fazer carinho na cabeça dela, ou uma cascavel, ou uma jararaca preguiçosa. Fazer assim, cosquinha, fazer um carinho na cabeça da serpente. Pecado tem que ser tratado como pecado, não tolerado, expulso, reprimido, reprovado. E a palavra de Deus está dizendo aqui que a igreja de Tiatira começaram a tolerar certas doutrinas. É verdade, pastor. O amor hoje é amar as abominações. Começaram a tolerar. E a palavra de Deus está dizendo aqui, Jesus manda uma carta e diz, olha só, mas tenho contra ti, não estou a favor de você, não concordo, não aceito. Que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine, engane meus servos para que se prostituam e comam
dos sacrifícios da idolatria. Hoje o que se vê de denominação tolerando a Jezabel e aceitando as profecias de Jezabel. Jezabel profetiza que não tem nada a ver. Jezabel profetiza, não, isso foi antigamente. Jezabel profetiza que não tem problema, que Deus conhece o coração daquele que está inclinado para o pecado, e Deus é misericordioso. Jezabel está profetizando dentro de muitas denominações. Las tu que pouque nédia, lamantio que poupe calabaia, mas Jesus ainda continua contra. E a Bíblia vai nos mostrar algumas verdades. Tomo por tema desse estudo hoje profecias de Jezabel dentro das denominações. Louvado seja o nome de Jesus. Não, mas pastor, tem que ter amor. Tem, eu sei que tem que ter amor. Eu não me engano, no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 13, capítulo 9, versículo 13, se eu não me engano. O amor seja não fingido, aborrecei o mal aí é o pecado, a iniquidade, a imoralidade. É lá bangaço que poupe tec plaça ararianda. Está dizendo para o amor ser não fingido, aborrecer o pecado, o mal, a iniquidade, a imoralidade. Hoje se pregam a doutrina de Jezabel, não todos, mas a maioria, 90%, hoje pregam doutrinas de Jezabel. Eles gritam, esperneiam, falam que Deus é santo, mas no fundo, eles só usam o nome de Deus para ter um pouquinho de crédito, mas no fundo são defensores do pecado, da iniquidade, da maldade. É só olhar para o caráter, para a vida e para a atitude deles. A Bíblia, ela vai nos mostrar algumas verdades. Jezabel, ela é citada aqui, tomando exemplo da Jezabel do livro de Reis, mulher de Acabe, que Acabe pega e casa com ela, filha de Etibaal, dos Sidônios. Aliança, alabaquio, bandaraçabacaio, aleluia, com alguém que teria que ser de Deus, Acabe, um israelita, conhecedor da lei de Deus. Aliança com ímpio, aliança com Sidônio, aliança com reis pagões, alabandou chobandara surikébia, elabalabacaia. Acabe pega agora e vai fazer aliança com Etibaal, rei dos Sidônios, sumo sacerdote de Baal, e casa com a sua filha Jezabel, sacerdotisa e profetisa de Baal, e traz ela com a sua idolatria para o meio do povo de Deus. É o que fazem hoje. Pega o mundo e coloca nos templos, pega o mundo e coloca dentro das denominações. Espíritos que vêm lá do mundo, dentro das denominações,
muitas vezes até se passando como se fosse o Espírito Santo, profetizam. A pessoa está no adultério, na fornicação, o espírito do homossexualismo entranhado na vida deles, diz que vem para Jesus, e chega dentro do templo, está lá. Este que eu falo contigo, meu servo, tenho se agradado. Se agradado de quê? Dessa mãozinha molinha, dessa linguagemzinha como fosse uma mocinha. Alabangaço, que pouque nebe, elemasse, cantarabracaia. E eu tenho se agradado de quê? Da fornicação, do adultério, da sensualidade. Mulheres dizem crente, até pastoras que não existem pastoras, dentro do templo, metade do seio de fora, as roupinhas bem apertadinhas, marcando as peças íntimas que só quem vive nos cabarés usa. A noite o que piandou, o que mahante, o que pouquete, pouque, né, que vai. Ela morreu, mas o espírito dela continua atuante, operante. Por isso ela é figura no livro de Apocalipse. Porque as pessoas morrem, os demônios continuam atuando, arruma outros veículos, outros corpos que aceite ele e continua operando. Rege hoje muitas denominações, é disso que nós estamos começando a falar, pastor. Hoje demônios estão sentados em cima de púlpitos. Onde, pastor? Na vida do pastor, do dirigente lá, do líder, que concorda com o mundanismo, que defende o mundanismo, a sensualidade. Hoje, se algumas membros de algumas denominações chegarem na igreja assim, com cabelo assim, né, já ficando meio branco, sem pintar, assim, né? Está uns dias sem pintar o cabelo, não passou uma maquiagem, foi para a igreja, o pastor falou, tô sentindo que a irmã está meio triste. Mas precisa se animar, irmã. Mas precisa pintar esse cabelo, fazer uma maquiagem, ficar bonita para Jesus. Não, bonita para o espírito do anticristo, não é para Jesus. Porque o que faz ficar bonito para Jesus é a santidade, se separar do pecado. Viver uma vida de temor, de reverência, de adoração, de santificação. Crente bonito é crente santo, crente puro, crente cheio do Espírito Santo, amante da palavra, amante da justiça, isso é crente bonito. Agora, crente pintado, cheio de tatuagem, não estou falando aqueles que vieram, mas aqueles que chegaram ainda fazem. Isso é crente marcado pelo diabo. Que isso, pastor? O senhor não pode falar assim, você quer que eu tolere a doutrina de Jezabel? Você tolera? A Bíblia está dizendo, aqueles que toleram a doutrina de Jezabel, Deus é contra eles. Contra eles. Tenho contra ti, disse Jesus, que toleras as doutrinas de Jezabel. Aleluia! Jezabel, aqui, esse nome deriva da Jezabel do Antigo Testamento, que representa idolatria. Jezabel representa idolatria. E o que não está faltando hoje é incentivo para idolatria dentro dos templos. Como é que é, pastor?
não está faltando incentivo para a idolatria. Hoje você passa na porta dos templos, está lá um banner com a foto do pastor, a foto da mulher do pastor, lá dentro, na entrada do templo, aquela foto grandona do pastor. Se fosse na igreja católica, ia estar lá de Maria. Aí eles dizem, não, mano, uma idolatria. Botaram lá, fizeram uma foto de uma dita Maria. Povo é idólatra, ou senão do Bastião. Mas e na frente dos templos, a foto do pastor, com a mulher dele, fazendo pose lá. Isso é o quê? Idolatria. Esse pastor não é pastor, é um idólatra. Não aprendeu nada com a Bíblia. Precisava entrar na escolinha do pastor João Batista, que disse, convém que eu diminua e ele cresça. Quem tem que aparecer é Jesus. Aí você vai entrar entra para dentro do templo, vai encontrar lá rosa ungida, que não é ungida coisa nenhuma, é fingida, sal grosso, arruda, azeite benzido para ungir a casa, que não existe. Como é que é, pastor? Azeite ungido não pode ungir casa. Azeite é para ungir doente. E é só o presbítero que pode fazer. Quando eu falo presbítero, cargo eclesiástico, lógico que um pastor pode fazer. Você está entendendo? Isso é idolatria. Aí vai encontrar lá o torcedor do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do Corinthians, do São Paulo. Isso é o quê? Idolatria. Mas Jezabel está dizendo, profetizando, eis que eu sou com vocês, eu estou nesse lugar. Permanece assim, eis que eu estou passeando no meio de vocês. Mentira! Tem até alguém andando, mas é um demônio. Porque no dia que se Jesus pudesse entrar nesse lugar, ele pegava um chicote, ia meter o chicote e acabar com a bagunça. Meu pastor, que isso? A Bíblia. Pastor, que é isso? Palavra de Deus. Símbolo de idolatria. Jezabel, símbolo de perseguição. Se o mundo está dentro dos templos, a doutrina é outra, é de Jezabel. Louvado seja o nome de Jesus. Um pecado prevalecente na igreja de Tiatira era a tendência de tolerar o pecado, a iniquidade, o ensino antibíblico entre seus líderes. Apocalipse 2:20. Louvado seja Deus. Irmão, quando o crente começa a pegar as coisas do mundo, trazer nele, entrar para dentro dos templos, e os líderes se calam, estão começando a tolerar o pecado. É verdade, tem que agir. Se não agir é complicado, pastor Paulo Sérgio. Tem que agir. Crente, salvo, não anda de pé de igualdade com o mundo. A santidade cristã é oposta ao costume dos gentios. E a Bíblia, ela está dizendo aqui
Acabe vai fazer a aliança com Etibaal. Crente não faz aliança com o mundo. A Bíblia diz para não se prender a um jugo desigual com os infiéis. Que comunhão tem a luz com as trevas. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. No capítulo 16, versículo de número 31 de 1 Reis 16, 31. 1 Reis 16, 31. Está com a sua Bíblia? Abra ela. Eu não estou falando o que penso, o que acho, eu estou falando o que a Bíblia diz. Também não estou falando o que amassei o ego, que a carne quer ouvir. Eu estou falando da Bíblia. Estou falando da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim: e sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Como diz os nordestinos, o cabra ruim, esse tal de Acabe. Como fora coisa pouca, como fora coisa pouca. 1 Reis 16, 31, como fosse coisa pouca. Tá certo, mano, tá certo. É versículo mesmo, botou 21, 16. Como fora coisa pouca. Como fora coisa pouca. Andar nos caminhos de Jeroboão, um rei horrível. Um rei horrível. Ele vai me casar com Jezabel. Ô cabra ruim. Louvado seja o nome de Jesus. Ele vai me casar com Jezabel, filha de Etibaal. Fica por aí não, Jezabel, quando ela vem da terra dos Sidônios, ela vem com seus ídolos, porque ela era sacerdotisa de Baal, profetisa de Baal, e ela traz o culto de Baal, instala dentro da comunidade de Israel. Irmãos, é complicado. Louvado seja Deus. É complicado. 1 Reis 21, 16. Para o Senhor, irmão cristiano. Aí depois que ele casa, ele vai fazer altar para Baal e vai se encurvar e adorar a Baal. Porque ele trouxe a representante da idolatria para dentro do templo. Louvado seja Deus. Ele trouxe a representante dos ídolos, a representante da idolatria para dentro, para o meio do povo do seu povo, o povo de Israel. Louvado seja o nome de Jesus. E, irmãos, hoje nós vemos acontecer a mesma coisa. Vemos acontecer a mesma coisa. Louvado seja Deus. Hoje nós vemos
alianças, né? Entre aqueles que se dizem crentes e ímpios. Nós vemos aliança. Nós vemos um ajuntamento. É que nem prega, não, mas irmão, olha só. As igrejas têm que se unir. Não, mas a igreja nunca esteve desunida. Eles querem unir as denominações. Como que vai se unir um pastor que prega santidade, doutrina, um obreiro que defende a santidade, a palavra de Deus? Vai se unir com alguém que vive na prática do pecado, prega defendendo o pecado? Não tem como. Andarão dois juntos se não tiver de acordo. Andarão dois juntos se não concordarem. Louvado seja Deus. Não tem como, irmãos, a luz se misturar com as trevas. Luz é luz, treva é trevas. Não tem como, santo, aleluia, andar de pé de igualdade com profano. Fiel andar de pé de igualdade com infiel. Louvado seja Deus. A ordem de Deus é: sai do meio deles. Não toqueis nada imundo e eu vos receberei como filhos e filhas. Mas Acabe faz aliança com Etibal. Por quê? Porque era um ímpio. Era um judeu que não tinha compromisso nenhum com a palavra de Deus. É como alguns que dizem crente evangélico, não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Defende o mundo, ama o mundo. Defende o sistema, vive na carnalidade. Não tem compromisso nenhum com a santa, poderosa palavra de nosso Deus, né? E nós lemos aqui no capítulo de número 21:16 de 1 Reis, vamos ler de novo, 21:16, para nós prosseguirmos. 1 Reis, 21:16. Ficam irados, revoltados. Não, não é para falar assim, não. Não, vai alisar o pecado. Vai defender o pecado. Não pode, irmão. Nós temos que viver a palavra de nosso Deus. Viver a lei de Deus. Louvado seja o nome de nosso Cristo. Deus é fiel, poderoso para nos ajudar. Tem nos sustentado com a força do seu poder, em nome de Jesus. E temos visto o nome de nosso Deus ser glorificado. Deus é fiel e tem nos sustentado. Agora nós temos que permanecer. Permanecer em quê, pastor? Na palavra de Deus, na vontade de nosso Deus. Nós temos que guardar a palavra de Deus, irmãos, e não tolerar certo tipo de coisa. Louvado seja Deus. Porque se começar a tolerar, já era. Já era. Já era. Nós temos que servir ao Senhor com verdade, com sinceridade. Louvado seja o nome de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra de Deus está nos mostrando a verdade, mostrando a realidade,
E o nome de Deus, ele tem que ser glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Vamos ler aqui a palavra de Deus aqui, ver se eu me localizo. Louvado seja Deus. Capítulo 16, versículo de número 31, 16, 31, do livro de 1 Reis, 16, 31, 1 Reis, 16, 31. Sucedeu que, como se fora pouco, ou como se fora leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, dos Sidrônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Como ele achava pouco o que ele estava fazendo, ele pega e vai servir a Baal. Os crentes hoje acham pouco aquilo que eles estão fazendo. Mentiras, louvado seja Deus. Andando no engano, e não querem voltar. A palavra de Deus, ela nos mostra algumas verdades. Jezabel, símbolo de idolatria. 1 Reis 16, 32. E levantou um altar a Baal. Acabe vai e levanta um altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Ele agora começa a edificar altares a Deus pagãos, como alguns fazem hoje. Tem os seus altares ocultos, as suas adorações ocultas. Mas a palavra está dizendo para não tolerarmos a Jezabel. Está dizendo para não tolerarmos, para reprovarmos. Jezabel queria exterminar os profetas, símbolo de perseguição. Sabe quem quer hoje te derrubar? Que você não pregue, que você não fale a verdade, que você não defenda a verdade. Falsos pastores, falsos crentes. Eles querem te matar, espiritualmente falando. 1 Reis 18, versículo 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e os escondeu em umas covas, e o sustentou com pão e água. A Bíblia está dizendo aqui que Jezabel começa uma perseguição grande contra os profetas de Deus, culpado quem? Acabe. Culpado quem? A desobediência de Acabe. Não tinha que trazer a idolatria para o meio do povo de Deus. Não me conformo hoje com pastores e líderes que concordam com o mundanismo e trazem ele para dentro
do convívio do povo que era para ser de Deus. Jezabel começou a matança, começou a matar os profetas. Inimiga ferranha de Elias, o trisbita de Trisbe, de Gileade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a doutrina de Jezabel, ela se instala no meio de um povo que era para estar servindo a Deus com lealdade e fidelidade, a perseguição vai se levantar contra os sinceros, contra os puros, contra os que amam a palavra de Deus. Serão perseguidos. Doutrina de Jezabel na vida de muitos líderes. Se alguém falar a verdade aqui, não é assim não, irmão. Aqui não pode falar essas coisas. Que não pode falar desse jeito. Contra o pecado, contra o diabo, contra o demônio. Só pode falar que o jogo de domingo entre os clubes, o clube dele ganhou, viu que goleada, isso pode falar. Pode chamar sensual de uma bênção. Pode concordar com a politicagem dentro dos templos. Isso não tem problema. Só não pode falar contra o pecado. Sabe por causa de quê? O espírito da Jezabel está lá. O mesmo demônio que usava Jezabel está lá. Os mesmos demônios. Alabangostei comahantiu que pouquetec alamanto e palabassurianda. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque sucedeu que destruindo Jezabel os profetas, ela é matadora de profeta, ela é perseguidora de profeta, ela se levanta, irmão cristiano, contra homem de Deus, mulher de Deus, contra aqueles que são defensores da verdade, da santidade. Irmã Noélia, eles se levantam contra aqueles que amam a justiça, guardam a palavra de Deus. Irmã Sônia Regina, eles são oposição contra aqueles que defendem a verdade, não concorda com o mundanismo dentro dos templos, com o espírito da sensualidade dentro dos templos, com o espírito da carnalidade dentro dos templos. Anabandu de comandar a subneguevassi, cantarabracaia. Eles são contra tudo aquilo que se chama Deus e adora, porque o espírito do anticristo está na vida deles. Louvado seja o nome de Jesus. Pode falar de política, pode falar de incentivar a ganância, a ficar milionário, pode também pedir dinheiro, lesar o povo, arrancar tudo que o povo possa possuir. Pode falar de futebol, teatro, fantoche, jogral. Só não pode falar da doutrina. Só não pode falar da santidade. Só não pode falar da pureza. Porque Jezabel está lá, é a doutrina dela. Agora não é mais templo de Deus, é sinagoga de Satanás. Só tem só o nome, só igreja evangélica. Não é igreja e não tem mais evangelho, coisa nenhuma. A palavra de Deus está nos mostrando aqui. E agora passam a ser perseguidos por ela. A mulher que se veste de escarlate. Voltando para cá. Nisso também inclui, a perseguição que teve no passado da falsa inquisição chamada de santa, que matou muitos crentes, matou muitos servos do Senhor. Quem, pastor? A maldita Inquisição, que eles chamam de santa. E hoje a matança continua, principalmente espiritualmente. Jezabel é matadora de profeta. Se o profeta prega a verdade, vem Jezabel
O espírito da Jezabel usando pastores, presbíteros, evangelistas. Não, irmão! Não é assim não! Você não pode levar tudo assim para dentro da Bíblia, não. Não, vai levar para onde? Vai levar para onde? Para o livro da mitologia grega? Vai levar para onde? Para as fábulas? Não pode falar assim não, irmão. Isso aí fere. Não, mas eu estou falando contra o adultério. Eu estou ferindo o adultério. Não estou ferindo ninguém, não. A fornicação, a prostituição, a sensualidade, o mundanismo. Não estou falando contra ninguém. Não pode não, as pessoas saem tristes. Quem vai sair triste? Quem está na prática do pecado. E é muito bom, irmão, quando uma pessoa é entristecida por Deus, vem a palavra e imprensa ela, ela fica triste. É uma maravilha. A tristeza, segundo Deus, ela produz vida. Louvado seja Deus. Correção nenhuma de princípio. Ela traz aquele gozo, como está lá no livro de Tiago. Mas naqueles que exercita a correção, produz um fruto pacífico de justiça. Jezabel está matando. Matando. A doutrina de Jezabel está matando dentro dos templos. Denominações inteiras já morreram. Tiraram a doutrina. A pregação da santidade. Jezabel está profetizando dentro dos templos. Não, irmãos. Se o casal não consegue assim se entender, assim diz Jezabel, é melhor separar. Tem tanto irmão bonito aqui na igreja, irmã, tanta irmã bonita aqui na igreja para você casar de novo. Jezabel está falando. Mas, pastor, denominações que pregavam contra segundo casamento, hoje apoia o terceiro. Que isso, pastor? O sangue de Jesus tem poder mesmo. Tem poder. Tem poder. Tem poder. Denominação que não podia usar maquiagem. Andar com símbolo de escravidão na orelha, brinco. A mulher não podia ser sensual. Você já viu as falsas pastoras hoje? Porque não existe pastora, né? Você já viu? Elas são o auge da sensualidade. Os homens não vão para lá para ver Jesus, não. Vão lá para ver a parte traseira dela, a parte da frente. Que isso, pastor? Que isso? E não é? Cada uma vestindo mais sensual do que as outras. Pastora Jezabel, pastora Atalia, Cachuque, que pai, canca para chori, cantarava labassurianda. Aleluia, aleluia. Ó, irmã, e nós vamos deixar o like, o link, quer dizer, vamos deixar o link e compartilhar. Irmãos, nós não estamos aqui pregando para amaciar ego, não. Nós não pregamos para adular o diabo, fazer carinho na serpente, não. Nós pregamos para a conservação, aleluia, da vida espiritual, da renovação espiritual, da permanência na pureza, na santidade. Mas eu não gosto. Eu não posso fazer nada se você não é de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Não posso fazer nada. Louvado seja o nome. Pastor, o senhor não é para falar assim, porque quando fala assim de Jezabel, eu fico zangado. Fico zangada. Já sei, você também faz parte, é uma sacerdotisa, é um sacerdote também. Que isso, irmão?
Vamos viver Cristo, santidade e pureza. Louvado seja Deus. Aí alguns vão dizer, pastor, mas está difícil ter uma igreja que tem doutrina. Mas tem. Mas tem. Pastor, está difícil uma denominação que pregue a palavra. Tem. Na minha cidade não tem, porque você não quer. Que é isso, pastor? O sangue de Jesus tem poder, o Senhor está me aprontando. Você quer uma igreja de doutrina do teu bairro? Quer ou não quer? Está orando? Está pedindo ao Senhor para enviar alguém, levantar alguém? As portas da tua casa estão abertas para começar um trabalho? De uma igreja, uma denominação séria que prega a doutrina? Entende? Molé está falando aqui. E começando por si mesmo. É verdade. Entende? Deus tem seus remanescentes. Colocou aqui Cristiano Vicente Queiroz. Tem! Deus tem um povo seu, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Agora, você não pode concordar com falsa doutrina, com pastor mundano, com presbítero mundano, com profeta mundano. Você não pode concordar com o lixo desse mundo envolvido no meio do povo que era para ser de Deus, porque onde está o lixo, Deus não está. Onde está o pecado, Deus não está. Onde Jezabel está se impondo, Deus não está. E louvado seja Deus. Amém, irmã, amém. Deus abençoe. Irmã Tatiane Cristina Marques. Então, meus irmãos, Jesus é contra a doutrina de Jezabel. Jesus é contra denominações que toleram a doutrina de Jezabel. Por mais que lá dentro tenha alguém profetizando, eis que eu falo, eu estou nesse lugar, tenho me agradado. Já sabe que é o capeta, o diabo, é os demônios que está falando. Porque onde tem a sensualidade, Deus está se agradando, a idolatria. Um Deus está dizendo que está se agradando, não é Jeová, não é o Espírito Santo. Vem comigo. Obadia vai afirmar ainda que Jezabel estava matando os profetas. 1 Reis 18, 13. Porventura não disseram ao meu senhor que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? De 50 em 50, numas covas, os sustentei com pão e com água. Louvado seja Deus. Tem tanta gente sustentando, irmão, falso profeta, dando seu dízimo lá, sua oferta, mantendo o trabalho deles. E tem tão poucos sustentando hoje profetas de Deus, ajudando profetas de Deus. Não é, irmão, não. Estou pedindo nada a ninguém. Eu estou só falando o que a palavra mostra. Obadiah escondeu os profetas, sustentava os profetas. Tem gente sustentando falso profeta, falso mestre. Entende? Quando alguém pega e contribui com esses homens, você está incentivando, ajudando eles a propagar a falsa doutrina, agregar mais gente para a corrupção, para o engano, para a mentira.
Louvado seja o nome de Jesus. Irmã Elizabeth Aparecida Ferreira, da IPDM. Você está mantendo. Está fazendo o falso profeta chegar mais longe. Faz igual Obadias. Não apoia Jezabel, não. Sabe onde a Obadias morava, irmão? Sabe quem era Obadias? Mordomo de Acabe. Ele morava dentro da corte. Mas ele não concordava. Ele trabalhava contra. Observação. Alguns crentes de Tiatira aceitavam os falsos mestres. Pelo fato de falarem em nome de Deus e terem grande popularidade. Você não deve, irmão, aceitar. Não deve concordar. A Bíblia diz que aqueles que concordam também são cúmplices. No livro de Romanos, capítulo 1, aqui no Romanos, capítulo 1, versículo de número 1. Olha o que a Bíblia está dizendo. Romanos 1. Versículo 32. Quem concorda com os que fazem é digno de morte. Vamos ler um versículos antes. Hoje você vê líderes, crentes, obreiros. Versículo 29, cheio disso aqui, ó. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídios, contendas, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventadores de males, desobedientes a pais e mães, nércios e infiéis nos contratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também consentem com os que fazem. Quantas pessoas consentindo com o erro, apoiando o erro, defendendo o erro, andando no erro, a toquipoquenegue, plaço de calabaia. Querem sair do meio deles? Não. Só tem que a palavra está dizendo que Deus é contra. Contra qualquer povo, qualquer crente que tolera a doutrina de Jezabel. É verdade, eu concordo plenamente, pastor Paulo Sérgio. Hoje os pastores é contrário à sã doutrina. Barbudos, cabeludos. Poxa, pastor Paulo Sérgio, faltou uma coisa, o senhor não colocou uma coisa aí, faltou uma coisa. Uma não, algumas. Também não dá para escrever tudo, né? Eu concordo com o senhor.
tatuados, torcedores de futebol, na terceira mulher, glória, e etc, e etc. Estou discordando não, pastor, eu estou só acrescentando mais algumas coisinhas. E aceita todo tipo de vaidade, está dizendo o pastor Paulo Sérgio, mundanas. É verdade, é todo tipo mesmo. Aí sabe o que eu muitas vezes eu contesto? É que os crentes chamam esse negócio de igreja. Mas igreja está como esse negócio na igreja. Se eu fosse Jesus que eu estivesse falando, eu ia falar sinagoga de Satanás. Os crentes erram quando chamam esse negócio de igreja. Todo tipo de patifaria, todo tipo de mundanismo. Que dali, irmão, ele tem que tirar o nome de igreja e botar casa de prostituição gospel. Que isso, pastor? Casa da Mãe Joana gospel. Não é igreja, é sinagoga. O mundanismo. Mas, pastor, nós estamos no mundo, nós estamos no planeta Terra, o mundo é sistema. E às vezes a Bíblia, quando a Bíblia foi reescrita, interpretada, eles colocaram ali mundo, mas era para colocar planeta, Terra. Porque se trata mundo como planeta Terra. Mas só tem que dentro desse mundo tem um mundo sistema. E a Bíblia está dizendo, 1 João 2, 16, 17, não ameis o mundo, sistema, nem o que nele há. Quem ama o mundo, o amor do Pai, que é Jesus, não está nele. O mundo passa com as suas concupiscências, que mundo é lugar de concupiscência. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. No mundo há concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. Não vem do Pai, porque o Pai não tem nada a ver com o sistema do mundo. Então, meus irmãos, está aí a palavra do bendito, do bondoso, do soberano, do maravilhoso, do eterno, do glorioso Deus. Não se conforme. Mas, pastor, não se conforme com esse mundo. Mas, pastor, não é mais pastor, é a Bíblia, irmão. Romanos 12, versículo 1 está dizendo: rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conformidade com esse mundo, zero. Tolerância para o pecado, zero. Tolerância para falso mestre, zero. Para falso pastor, zero. Para templos sensuais, que a sensualidade reina, zero. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor Paulo Sérgio, o canal deles, hora dessa, tem 300 pessoas, até mais. Porta larga, facinho de andar. É verdade, é verdade. Ó, agora no nosso canal aqui, tem 12 pessoas. 12 pessoas. E está batendo recorde. Tem dia que bate o recorde, tem 20. Louvado seja Deus. Mas nós estamos aqui, irmão, para falar a verdade. Jesus ama a tua alma, morreu por causa dela. Jesus morreu para te resgatar e me resgatar do pecado, do mundanismo,
para que pudéssemos servir a Deus com novidade de vida. Então, meus irmãos, nós estaremos orando aí a palavra de Deus. Estamos pregando sem parcialidade, sem rodeio, sem amaciar ego, sem agradar a carne. Mas essas palavras aqui falamos com verdade, com amor pela alma. Jesus morreu para nos livrar do domínio do pecado. E não podemos pegar e aceitar nada que venha nos tirar da comunhão com Deus, nosso Pai. Então, meus irmãos, estaremos orando em nome de Jesus, clamando aos céus, Deus venha continuar abençoando a todos em nome de Cristo. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus.